saudações a você, meu irmão e minha irmã, que acompanha o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje queremos meditar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Esse Evangelho de hoje nos apresenta um Evangelho curtinho, duas cenas de duas pessoas que se dirigem a Jesus e que desejam segui-lo. Temos um escriba e uma outra pessoa que já se apresenta como discípulo de Jesus. Para a nossa meditação, olhemos o contexto no qual se insere o texto de hoje. O texto de hoje, ele está na sequência do ministério de Jesus. O Evangelho de Mateus não dá muitos elementos temporais, de passagem, mas dá elementos de deslocamento. Se nós voltarmos alguns capítulos, vamos chegar no capítulo 5, onde temos o primeiro momento público de Jesus, significativo, que é quando ele sobe a montanha e faz o famoso discurso da montanha, ou sermão da montanha, que vai se estender por 3 capítulos. Depois ele desce da montanha, e aí você vai ter uma sequência de curas. Cura de um leproso, a cura do servo de um centurião, a cura da sogra de Pedro. Em seguida você vai ter um sumário de curas. E aqui aparece o primeiro elemento temporal, porque vai dizer que ao entardecer no fim do dia, Jesus vai atender várias pessoas que vão procurá-lo e vai curar a todas. Logo após essa sequência de relatos, se encontra o nosso texto de hoje. E ele nos dá então um clima, porque veja, você tem uma imagem de Jesus que o evangelista apresenta, desde um discurso forte, intenso, que no final vai se dizer que o povo se admirou com o discurso dele, porque não tinha, era diferente, tinha autoridade, né? Não tinha aquela forma dos escribas, mas era um discurso que tinha uma autoridade. Depois você vai ter uma sequência de curas. E aí, logo em seguida, aparecem 2 pessoas que se colocam no desejo de seguir Jesus. Então é importante perceber esse contexto, para entendermos agora o que vamos falar sobre essas 2 pessoas. A primeira, então, é um escriba. Ele se dirige a Jesus e vai dizer a Jesus: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Para onde você for, eu vou. E a resposta de Jesus é desconcertante. Porque Jesus vai responder a esse escriba dizendo que as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde encostar a cabeça. Veja, é um escriba. O escriba, no tempo de Jesus, era alguém que gozava de um prestígio na sociedade, porque ele era alguém que dominava a arte de ler e escrever, e por causa disso, ele era alguém que lia e muitas vezes interpretava a lei, as escrituras, e que ele também ajudava na aplicação, então, dessa lei entre os judeus. Então é alguém que gozava de autoridade, e esse alguém diz que quer seguir Jesus. Então é interessante perceber que a resposta de Jesus é como uma espécie de chamada para esse escriba para colocar os pés no chão. Porque se você olha a sequência que nós falamos há pouco, parece que esse escriba se coloca ali tão empolgado porque ele vê a pregação de Jesus com autoridade, vê os sinais que Jesus realiza e ele parece que se empolga, né? Se empolga com isso e quer seguir Jesus para onde quer que ele vá. E Jesus parece que chama ele para colocar os 2 pés no chão e dizer: devagar. Me seguir não é privilégio, não dá status, não dá garantias. Ao contrário, me seguir exige desapego. Saber que não tem garantias, que você não tem seguranças, porque o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então Jesus ele coloca esse escriba diante da realidade do que ele está se propondo.
E é interessante porque o evangelista não nos diz qual foi a resposta do escriba diante disso. Se ele seguiu Jesus ou se ele voltou para casa. É como se o evangelista dissesse para nós também: qual é a sua resposta? Ele nos convida a nos colocarmos no lugar do escriba e também pensarmos qual é a nossa resposta diante dessa palavra de Jesus. Então essa é a primeira figura. A segunda figura é apresentado como um discípulo, ou seja, alguém que já segue Jesus, já está ali no caminho com Jesus. E esse discípulo vai se aproximar de Jesus e vai dizer também para ele: mestre, olha, Senhor, nem é mestre, mestre quem diz é o escriba, né? O discípulo chama de Senhor. Senhor, primeiro deixa eu enterrar meu pai em casa, enterrar meu pai. E aí Jesus também dá uma resposta desconcertante para esse discípulo. Jesus vai dizer para esse discípulo: você me siga e deixe que os mortos cuidem dos mortos. Enterrem os mortos. A gente pode ter uma sensação de que Jesus foi insensível, ou talvez Jesus estava mandando ele desprezar a família, os pais, o que é uma interpretação equivocada, porque em outros trechos do Evangelho, Jesus vai justamente criticar o não cumprimento do mandamento de honrar pai e mãe. Então não é essa a questão que está aqui presente. Quando nós pensamos na frase do discípulo, deixe-me ir em casa enterrar primeiro meu pai, ele não está falando que o pai acabou de morrer e que ele tem que ir em casa fazer um velório e enterro. Mas aqui está a ideia de: Senhor, primeiro deixa eu ficar em casa, lá cuidando das coisas, depois que meu pai morrer, eu vou seguir você. Então o pai, na verdade aqui, os laços de família, podemos também dizer assim, se apresentam como uma desculpa, um empecilho para um seguimento livre de Jesus. E aí a resposta de Jesus é justamente essa: olha, eles não estão me seguindo, sua família não professou a fé em mim, não se colocou no caminho do discipulado, então deixe que eles sigam o caminho deles. Agora, você que veio até mim, que deseja ser meu discípulo, me siga. Eles podem viver e continuar a vida deles, mas você se coloque no caminho, se você realmente quer ser meu discípulo. Não coloque desculpas, não coloque empecilhos. Então aqui é a chamada de atenção para o discípulo das desculpas que se coloca, ou dos obstáculos que nós podemos criar ou colocar para o seguimento de Jesus. E também o Evangelho não diz qual foi a resposta do discípulo. Porque também nos convida a nos colocarmos no lugar do discípulo e pensarmos qual é a nossa resposta. Bom, diante dessas duas imagens, nós não podemos tirar alguns elementos para a nossa meditação de hoje. Nós também queremos ser discípulos e discípulas de Jesus. Mas temos que ter cuidado com esses dois perigos: o da empolgação, do escriba, e o dos apegos e obstáculos que nós podemos colocar para seguir Jesus como discípulo. Nos empolgarmos com Jesus, achar que seguir Jesus é uma festa, é oba-oba, e não entender que o caminho é, como ele vai dizer também no Evangelho, é o caminho da cruz. Exige renúncia, exige entrega, exige compromisso de vida. E por outro lado, a gente quer seguir Jesus, mas na verdade a gente tem medo e coloca desculpas, e inclusive os laços de família e outras questões acabam se tornando obstáculos para a gente dizer: sim, eu quero seguir o caminho do Senhor, eu quero seguir o caminho de Jesus, eu quero ser discípulo dele. Repito, ele não manda desprezar a família, no caso do discípulo, mas aqui a família se tornou um obstáculo para o seguimento, uma desculpa para não segui-lo agora, para deixar para depois, né? Depois eu resolvo isso. Então, para nós também hoje essa é a questão: que tipo de discípulos e discípulas nós estamos sendo?
Que tipo de seguimento de Jesus nós estamos buscando fazer em nossa vida? Se for da empolgação, vamos nos frustrar. E não só nos frustrar, mas muitas vezes ter o sentimento dentro de nós de que fomos enganados, quando na verdade Jesus não engana ninguém. Ele deixa claro que não tem onde recostar a cabeça. E se for o caminho das desculpas, a gente nunca vai entrar no seguimento de Jesus, porque sempre vamos ter uma desculpa para segui-lo, para não segui-lo agora, para deixar para depois, para deixar para amanhã o seguimento. Então que nós pensemos que tipo de discípulos e discípulas estamos sendo. Empolgados ou receosos, que deixam para amanhã fazer o seguimento. E que peçamos a Deus hoje a graça de seguirmos Jesus com os pés no chão e superarmos qualquer tipo de desculpa, de obstáculo que gere em nós insegurança, medo e que faça com que nós adiemos o nosso sim ao seguimento de Jesus. Que essa palavra ilumine nossa vida e ajude a vivermos melhor como discípulos e discípulas de Jesus.